falei, as substituições, quase todos que entraram, melhoraram o Ceará, tá? Zé Roberto acabou ganhando esse gol de presente. Richardson teve uma boa participação. Eric deu muita movimentação. Eu acho que, assim, veja só, das peças, ainda tiveram outros que entraram, tá? Michel Macedo e Yuri Castilho. O Ceará fez as 5 mudanças. Mas essas 3, eu acho que as 3 melhoraram o time. Zé Roberto, enfim, até porque Lima não tava bem. E Zé Roberto ainda foi premiado com esse gol. Mas eu acho que, além desses 3, de quem já estava no time, até pelo primeiro tempo, porque ele cobra o pênalti muito bem, faz o gol, e ele provoca a expulsão de Ayrton do Independiente, que é Mendonça. Aliás, Mendonça provocou os 2 cartões de Ayrton. O primeiro na discussão, cada um levou um, e depois no contra-ataque, quando ele foi derrubado pelo argentino. Então, isso com 12 minutos, pô. Com 12 minutos o Ceará já estava com a mais. Então, dos que jogaram, eu acho que Mendonça, pelo gol de pênalti bem cobrado, o goleiro foi nela, o goleiro fez uma muganga gigantesca, mas acertou o canto. E dos que entraram, eu gostei dos 3 que entraram, mas se for para colocar na ordem, seria Richardson e Eric. Zé Roberto, apesar desse prêmio pelo gol, apesar da expectativa, o papel dele foi mais de substituir o cara que não estava bem. Os outros 2 acho que entraram melhores do que ele. Se alguém quiser falar o gabarito antes de Léo, pode falar. Então, falar, a galera que sabe. Apanhei aqui para tirar do mute. Vou trazer aqui o de Léo, mas se Cláudio quiser trazer também o dele, fica à vontade. Porque o de Léo talvez renda debate, já que ele não está aqui e se falar só no fim, não vai ter muito o que a gente falar. Mas Léo trouxe o seguinte, como destaques positivos, negativo tu vai ter uma surpresa, mas como destaques positivos... Não, pode ser alguém que eu falei aqui, mas tem problema. É isso mesmo, velho? Destaques positivos, Nino, Mendonça, Pacheco e Richardson. Trouxe aqui... Pronto. Nino estava bem, mas eu acho que pelo contexto ele prejudicou o Ceará e numa situação de jogo ali, numa falha gigante do goleiro, o Ceará achou a vitória e defendeu o resultado, mas eu acho que na verdade Nino prejudicou bastante o Ceará. E ao contrário da falta do Independente, que era a falta de último, a falta de Nino eu acho que era uma falta naquele momento evitável. Pacheco, ok, e os outros eu já citei, né? Minhoca, contigo agora. Só de Nino. Assim, eu não vou colocar o Nino no pódio negativo, mas eu acho que ele jogou muito, assim, no pior tempo do Ceará, que foi o primeiro, ele e o Mendonça foram os caras que mais conseguiram fazer alguma coisa. O Nino pela direita e o Mendonça pela esquerda. Teve uma jogada que foi do Nino junto com o Sobral pela direita, que ele foi na linha de fundo, e aí eu acho que é a questão de quase que no automático o Ceará fazia esse tipo de jogada, né? Às vezes, quando fazia esse passe mais em profundidade com o Nino. Quando tinha um homem referência, o cruzamento por cima era o certo, porque você tinha um homem referência. Sem esse jogador, o Vina, por exemplo, não estava sendo esse jogador, a jogada ideal era tocar para trás. Tanto é que na jogada, essa jogada especificamente do primeiro tempo, eu acho que o Vina se coloca na posição ali mais aberta para receber a bola vindo de trás, um passe que deveria ter sido para trás, e acabou não acontecendo. Então, eu acho que o Nino foi bem, né? A expulsão tira um pouco assim do bom jogo que ele fez, mas eu acho que ele jogou muito bem. Assim, a expulsão acaba pesando um pouco negativo para o lado dele, mas o jogo ali, né, poderia ter se atrapalhado por conta da expulsão. Mas eu não vou colocar ele no pódio negativo. Eu não vou colocar o Nino, porque eu acho que ele foi um dos poucos. Não, eu não coloquei negativo, não. Eu não coloquei positivo. Só para dizer assim, eu acho que. Eu fiz igual você. Positivo, né? Eu não coloquei positivo, como o Léo botou, mas também para mim não entra no pódio negativo, porque eu acho que ele foi bem importante em boa parte do jogo. Vou ficar com a boa partida que eu estava mencionando do... Minha Nossa Senhora, que fugiu agora o nome. Do Mendonça, que está sendo o jogador mais importante do Ceará nesse começo de temporada, em meio a tantos problemas que o Ceará já enfrentou, poder de decisão. O próprio Mendonça, que tem uma dificuldade em termos gerais, tem sido decisivo em muitos momentos, ainda não é um grande finalizador, mas ele aprimorou uma coisa que já era um problema sério do Ceará, que era a questão de penalidades. Hoje, ele tem sido o jogador mais efetivo. Curiosamente, no ano passado, quando o Ceará também, na primeira rodada, venceu na estreia o seu jogo, teve um gol de pênalti do Mendonça, que foi até um pênalti muito mal batido, diga-se de passagem. Mas o Mendonça, para mim, foi o melhor da partida. Tu achou mal batido? Não, do ano passado, tô falando.
Desconcentrei um segundo aqui. Não, o do ano passado. O do ano passado Sim, lembrou. Desconcentrei um segundo e eu disse, porra, eu achei muito bem batido. Lembrou um pouco o pênalti do Pikachu, por exemplo, agora contra o Maius, né? Que foi aquele pênalti ali que quase o goleiro defende, não foi aquela cobrança também convertida. E aí, depois, assim, o Mendonça claramente é o jogador que vive melhor momento, né? Assim, do Ceará. Acho até que eu nem teria o sacado, ele colocou o Yuri Castilho depois, mas o Mendonça para mim é melhor. Vou colocar o Lindoso. Eu gostei da partida do Lindoso. Acho que o Lindoso foi um cara que deu um certo equilíbrio no meio, fez uma partida boa. E o terceiro nome que eu vou ficar, que é o cara que... O jogador que eu acho que pode evoluir, sabe? Talvez nas mãos do Dorival. Acho que ele caiu muito de rendimento na temporada, teve lesões e tudo mais, que é o Eric. Eu acho que o Eric foi mais efetivo. Teve uma jogada que foi uma bola pelo lado direito, ele atuou pelo lado direito, que o Michel Macedo passou, ele deveria ter soltado a bola, tanto que o Zé Roberto até reclamou com ele, né? Porque se ele toca no Michel Macedo colocaria a bola na área e aí o Zé ficaria frente a frente ali para finalizar e quem sabe fazer o 3-1. Então, para mim, esses três foram os melhores, mas teve outros também que se destacaram bem, assim, mas no geral vou ficar com esses três. Cláudio Santana, você, companheiro. Eu gostei da partida também de Mendonça, acho que para mim foi o melhor. Eu gostei até da partida de Zé Roberto também, acho que a entrada dele, só que tem uma referência ali, já ajudou o time, tem um norte ali. E Eric também, gostei de Eric, e acho que a polêmica que Celso falou talvez venha depois, né, dos destaques do Léo. E Eric, assim... Não, mas eu vejo muito torcedor do Ceará. Eu tinha visto semana passada alguns torcedores criticando: Eric não tem nenhum gol, tal. Veja, não espere de Eric gols. Ele tem problema de finalização. Ele tem uma jogadinha manjada que puxa para a esquerda e chuta fraco na mão do goleiro. Isso é uma jogada que fez 200 mil vezes. Hoje também, é verdade. Então, assim, mas ele é um jogador de drible, de fazer uma construção de jogada, de entrar na área, de passar para o companheiro. Obviamente tá faltando isso muito ainda para o Ceará, mas de expectativa de gol não é a dele. Agora hoje eu acho que ele entrou bem, eu acho que ele conseguiu dar um pouco mais de criatividade para o ataque do Ceará. Então acho que espere mais disso dele, habilidade, um passe ou outro. Agora gols é difícil, é difícil porque não foi a carreira dele toda, já está aí 24, 25 anos, não acredito que agora que ele vai virar um jogador artilheiro que faça mais gols. Que tem poucos gols na carreira. Acho que o ano que ele mais teve gols foi parte do ano passado com o Hélio dos Anjos, mas ainda assim joga muito pernambucano, enfim, de um nível muito mais baixo. Mas para fechar os três, gostei desses três jogadores. Para mim, Mendonça foi o melhor. Acho que foi talvez o jogador mais incisivo ali do Ceará, sobretudo no ataque, quando o time mais precisava. Perfeito. E agora sim vou trazer os destaques negativos, abrindo aqui. E é justamente esse ponto, porque para Léo, Eric está no pódio dos piores. Ele colocou assim, eu vou colocar do jeito que ele escreveu e eu não tenho certeza quem ele está colocando como o pior, mas ele botou Luiz Otávio, vírgula, entre parênteses, o pior, emendou com Eric e Richard. Eu não sei se ele está dizendo que o pior foi Eric ou Luiz Otávio, mas o pódio dos piores dele é Luiz Otávio, Eric e Richard. Então, como a gente mencionou muito o Eric aqui na nossa análise de destaques até o momento, queria também que vocês achassem o que é que vocês acharam, dissessem o que é que vocês acharam de Léo ter colocado ele entre os piores. A opinião dele, pô. Talvez no estádio ele tenha visto alguma coisa que a gente não viu, né? Não sei. Talvez porque fica complicado a gente falar aqui, não, Léo, peraí, pô, falou besteira. Não... Mas eu concordo com ele. Isso é uma ilação sua. Não, cara, assim, eu não sei. Tem prova. Talvez, não sei, talvez ele espere algo mais do Eric. O Eric, por exemplo, teve uma jogada no primeiro tempo, que foi um lançamento. Muita mobilidade, que até estava impedido, né? Assim, quer dizer, não estava impedido, mas o bandeira deu impedimento. Que ele não consegue nem finalizar na jogada, assim, que ele conseguiu errar quando a bola chega. E aí, talvez, né, ele já vinha acumulando ali algumas frustrações com o Eric, mas eu gostei da movimentação dele. Eu acho que ele deu muita velocidade, deu trabalho ali para a equipe do Independente, mas é a opinião do Léo, né? Vai ter que aceitar. E Eric, quando fez o gol, estava impedido, né? Quando ele conseguiu fazer no final do jogo, estava impedido. E estava muito impedido.
Mas eu concordo com a lista de Léo de Luiz Otávio, não gostei da partida de Luiz Otávio. E Richard também, acho que esse aí, concordo com os dois. Com o Eric eu discordo. Esses dois, para mim, eu acho que, assim, o Luiz Otávio é um zagueiro que tem qualidade, e aí eu quero ver muito o mais para frente, porque com o Thiago Nunes, era, assim, sai treinador, entra treinador, geralmente Luiz Otávio e Messias, foi assim com o Guto, foi assim com o Thiago Nunes, e pode ser assim também com o Dorival. Mas pode ser que a gente veja mais agora, até porque o Ceará vai ter uma maratona de jogos, não vai ter, quer dizer, se tiver um alívio aí no calendário, pode ser o Clássico Rei, que deve ser adiado, e a gente pode ver possivelmente alguns jogos Gabriel Lacerda tendo mais espaço, algo que com o Thiago Nunes ele não tinha, ele era preterido até para colocar mais o Lucas Ribeiro. Então pode ser que o próprio... como é que é? Gabriel Lacerda pode ter mais oportunidades agora com o Dorival, mas o Luiz Otávio, a falha dele do primeiro gol, assim, não era um passe difícil, o passe dele comprometeu totalmente a equipe, claro, né? Cheguei a citar o Nino também, que foi responsável também por ter parado na jogada. Richard muito mal, sem ritmo, totalmente deslocado em campo, e o meu terceiro nome, eu vou ficar, assim, de uma maneira geral, ele também estava muito perdido em campo. Acho que foi também um problema. Mas o Lima foi pouco participativo. Não gostei da partida dele. Quando ele saiu, o time melhorou. Então, acho que o Lima, para mim, seria o meu outro nome, assim, que não fez uma partida tão boa. Ou seja, a primeira substituição de Dorival em sua estreia, pode não ter colocado o time ideal, mas foi o time que ele treinou, o time que ele chegou. Acertou na primeira substituição, venceu o primeiro jogo, já um jogo histórico. E com 39 minutos estava sendo chamado de burro. Mas enfim, acabou acertando a maioria das substituições. A maioria das substituições renderam. Léo poderia estar aqui, poderia discordar da gente na questão de Eric, mas assim, os três que estão aqui acham que Eric rendeu, e se os outros dois renderam também, então a maioria das substituições melhoraram o Ceará. Então acho que o trabalho de Dorival, independente, a parte do resultado, o resultado se soma a isso, mas o trabalho dele nesse primeiro jogo foi um bom trabalho. E ainda conseguiu um grande resultado. E a substituição de Lima foi colocar um jogador que cabia naquele momento, Zé Roberto, e um jogador que estava desempenhando, que não estava desempenhando naquele momento, que era Lima. Então, acho que foi muito... mais do que a saída de Lima, foi o acerto de Dorival nesse primeiro momento, nessa primeira troca.